Mas afinal, crianças mentem? Elas inventam? Elas imaginam? O que você pensa com relação a esse assunto? Se você também tinha dúvida ou não sabe lidar com essa situação, o vídeo hoje é sobre esse tema. Crianças mentem? Então não saia daí! Olá, eu sou a Jane Garcia e você está aqui no Educar e Amar. Então já vou te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho, curtir o vídeo e compartilhar e falando sobre o tema de hoje. E aí, crianças mentem? O que acontece? Quando você fala para um pai, ou quando o pai ele pensa na questão de que meu filho está mentindo, ou seu filho está mentindo, ou já mentiu para você, é complicado porque quando a gente fala de mentir, remete a palavra a algo pesado, algo ruim. E a gente, quando compara essa atitude com uma criança, você logo pensa o quê? Na pureza da criança. Então, parece que é uma palavra pesada para uma criança. Então, criança mente? Como assim? Criança não mente? Então, gera aí um turbilhão de situações onde você fica naquela dúvida se a criança realmente ela pode mentir. Mas a palavra é sim, a criança ela pode mentir. Talvez de uma outra forma como um adulto mente aí geralmente, mas a criança sim, ela já consegue a partir de uma certa idade, que eu vou te falar aqui, desenvolver este hábito de mentir. Se nós pararmos para pensar simplesmente na mentira como algo de mau caráter, algo ruim, é como se nós pensássemos que todo mundo que já mentiu tem um mau caráter, são pessoas más. E hoje, se você for fazer uma pesquisa ou até se perguntar quem é que nunca contou uma mentira, uma mentirinha, o que é difícil para os pais aceitarem é essa comparação da palavra mentir com um gesto um pouco pesado, né? Tipo, não posso admitir que meu filho está mentindo, como assim que ele está mentindo? Porque é algo pesado, a palavra mentira, ela remete a algo errado, né? Algo que a pessoa faz por maldade, então é difícil você comparar isto a uma criança. Então talvez essa é a dificuldade de alguns pais em entender a palavra mentir relacionada ao comportamento da criança, comportamento do seu filho. Quero deixar claro aqui também que mentir não quer dizer que a criança, o adolescente, o adulto, ou seja lá, né, tem uma índole, um coração ruim. Então só para você entender, também não estou dizendo neste sentido, de que quem mente é uma pessoa de mau caráter, uma pessoa de má índole. Mas para você apenas entender o porquê da difícil aceitação de um pai de imaginar que uma criança ela pode sim contar uma mentira. Mentir também não está relacionado ao comportamento, de você ter um bom comportamento. Quem não mente é uma pessoa bacana, quem mente não é. Porque afinal, quem nunca mentiu, seja para se livrar de uma situação, seja para agradar alguém, ou mesmo para querer se esquivar de alguma coisa, a mentira ela sempre serviu de alguma forma para alguém um dia na vida. O que difere então mentir no caso de uma criança para um adolescente, para um adulto, alguém que já tem uma consciência dos seus atos? Que a criança dificilmente ela vai usar a mentira no sentido da maldade, de querer prejudicar alguém, de querer usar realmente como a gente vê no dia a dia, que as pessoas mentem muitas das vezes pensando em prejudicar alguém ou de buscar benefício próprio. A criança ela não consegue ter esse raciocínio da malícia, da maldade. Então esta é a diferença do mentir para a criança, que é onde a gente tem dificuldade de assimilar a criança mentir, de achar que a mentira ela leva a algo maldoso. Sim, não é bacana mentir, mas entenda, a criança ela não tem esta visão. Então olha só que dado interessante, por volta dos 2 anos de idade, isso mesmo, 2 anos de idade, a criança ela já pode sim mentir. Seja para se livrar de uma situação, de uma voz mais ríspida de um adulto, de uma bronca que ela está levando, ela pode, para se livrar daquela situação de acuação que ela está se sentindo de perigo, passar a mentir, passar a não querer dizer a verdade sobre um ato que ela está tendo. Então a criança, por conta às vezes de um comportamento do adulto, leva ela a mentir, mesmo que ela não consiga ainda entender que mentir não é bacana, que mentir não é correto. Ela usa a mentira como uma defesa para se livrar de uma bronca, de uma situação que ela aprontou, enfim. Se você parar para pensar um pouco no seu filho, enfim, alguém que você conhece que foi tomar uma bronca pequenininho, a criança, você fez, ela para, né, e quer falar que não. Por quê? Porque ela tem receio da consequência daquela bronca. Então, para você entender como que isso está assimilado no cérebro, na cabecinha da criança. Mas afinal, por que então a mentira? A criança ela mente simplesmente pelo fato muito próximo do adulto, ou para agradar alguém,
ou para se livrar de uma situação ali, de uma enrascada que ela entrou, de alguma coisa que ela aprontou. Ela mente às vezes para não assumir a responsabilidade de algo. Então, se você parar para pensar, é muito próximo do porquê faz com que o adulto também leve a uma mentira. Ela mente também para chamar a atenção dos pais. Ela usa a mentira como muitas das vezes uma forma também dela se comunicar. Só que ela não sabe ainda desenvolver o porquê mentir, não mentir, por que não é bacana. Só para você entender também as diferenças do raciocínio da criança com relação às mentiras. O que acontece muitas vezes com a criança menor é que ela mente. Em que sentido? Às vezes ela, pela imaginação, pela interpretação de algo que ela presenciou, que ela vivenciou, ela vai contar da forma como ela entende. Então, assim, às vezes a confusão que causa na cabeça do adulto é: não, mas não foi isso que aconteceu, ela tá falando uma coisa que não é verdade. Mas ela mentir ali naquele momento, por ela não relatar o que aconteceu verdadeiramente, é porque diante de uma situação ela pode ter uma interpretação imaginária de como a cabecinha dela entendeu, então ela vai repassar como ela entendeu. Então, por isso que às vezes o adulto fala assim: ah, mas ela tá mentindo. Não, foi como ela entendeu. Uma outra questão do porquê da mentira, ela pode estar relacionada a questões emocionais. Então você precisa observar a criança e se ela desenvolve, se ela tem o hábito de mentir com frequência. E uma outra questão também está relacionada ao ambiente que ela convive, ao ambiente que ela vive. Então, por exemplo, os pais, as pessoas que estão próximos a ela, é um excelente exemplo. Então a criança, ela absorve tudo que ela vê. Então, se ela começar a presenciar esse tipo de atitude dentro de casa, nos ambientes que ela está, ela vai entender, ela vai conseguir raciocinar do jeitinho dela que alguma coisa está errada naquela fala, porque não é o que aconteceu. Então ela começa a entender que ela pode também contar algumas verdades alternativas, né? As famosas mentiras. Mas e aí? Como que os pais podem ajudar? A resposta, ela pode parecer óbvia, mas é isso mesmo, sendo exemplo. Então, se você não quer que seu filho minta, que ele não venha mentir, seja exemplo. Então, por exemplo, alguém ligou no seu telefone e você fala assim: ah, fulana, atende para mim e fala que eu não estou, na frente da criança. O que você acha que ela vai pensar? Mas ele tá aqui, como é que ele tá falando que ele não está? Então ela começa a ficar confusa, mas ao mesmo tempo entender que ela não precisa falar os fatos reais. Então, ser exemplo sempre é o melhor caminho para que você crie um filho bem educado, um filho bem instruído e que não venha cometer alguns erros durante aí a sua caminhada, a sua jornada. A criança, ela precisa entender que mentir não é um recurso. Não é uma alternativa. Eu não tenho uma alternativa para fugir de uma responsabilidade, como muitos adultos fazem. Não existe uma alternativa. Então a melhor opção sempre é encarar o que tem que ser encarado. Então assim, né, pai, mãe, a sua atitude, a sua honestidade, o seu caráter sempre vai ser a melhor lição para a criança. Os seus bons exemplos, os seus atos, mostrando para ela que mesmo que venham as consequências, a verdade, ela sempre tem que prevalecer. Assumir o que fez, assumir as responsabilidades, encarar sempre a verdade. Essa é a melhor lição que você pode dar para o seu filho, para que ele venha aí não desenvolver este hábito, achar que mentir é ok. Então hoje eu vou te trazer 10 dicas de como você pode trabalhar a questão da mentira com a criança, para que ela não venha aí se confundir e achar que pode mentir. Então vamos à primeira dica. Então, como nós já falamos aqui, a primeira dica é: seja exemplo. Seja exemplo, tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com as suas atitudes, porque a criança, ela absorve tudo. Você acha que a criança não está prestando atenção? Ela presta atenção o tempo inteiro nos seus atos, nas suas falas, o que você faz. Então, se você quer que seu filho tenha, né, um caráter bacana, que ele não venha mentir, e você vai cobrar isso dele, cobre, mas desde que você também não dê maus exemplos. Então, se você quer que seu filho seja uma criança que não venha mentir, também não minta, né? Então, o exemplo é o melhor caminho. E qual a dica número 2? Cuidado com a forma como você fala e como você age. O que acontece, né? Se você é um pai, uma mãe estressado, bravo, agitado, não sabe agir diante de alguma situação que o seu filho cometa de errado, ele vai ter sempre medo de te falar a verdade, porque ele sabe que você vai brigar, que você vai pôr de castigo, enfim. Então, toma cuidado com a sua conduta, com a sua postura diante das dificuldades do seu filho, diante das coisas erradas que ele faz. Pode não ser bacana algo que ele fez, mas gritar, né, ficar estourando na frente da criança não é um bom caminho, porque você vai fazer com que a criança tenha medo de você e ela vai passar a mentir como uma defesa. Então, cuidado com essa forma como você reage diante dos erros do seu filho. E qual a dica número 3?
Não coloque a criança em situações delicadas. Diante de uma situação onde você sabe que teu filho não fez, ou ele descumpriu uma regra, enfim, você já viu ali, de repente, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Você chegou do trabalho, enfim, e viu que teu filho não fez a lição de casa, né, o dever de casa. Ao invés de você chegar e falar assim, filho, você fez a lição de casa? Você já está fazendo uma pergunta ali para ele, colocando ele numa situação já de insegurança, porque ele não fez, ele vai lembrar que ele não fez, e aí você está motivando ele a mentir, porque, como eu falei anteriormente, ele pode ficar com medo de falar a verdade. Então, um exemplo é assim, filho, notei que você não fez a lição de casa. Aconteceu alguma coisa? Você está mostrando para a criança o quê? Que mesmo que ela tenha errado, mesmo que ela não tenha feito, você está aberto ali para conversar. E aí depois que ela falar, você vai instruir o porquê que é importante ela fazer, mas toma cuidado para não coagir a criança, não chegar coagindo ela diante de alguma situação, de alguma responsabilidade que ela deveria ter. E a dica número 4 é, ensine ela o porquê de sempre dizer a verdade. Sempre que a criança mentir, mostre a ela o porquê da importância de dizer a verdade diante dos fatos. Faça com que ela entenda os benefícios, em que sentido? De que quando nós falamos a verdade, nós conquistamos ainda mais a confiança das pessoas, ao contrário de quando nós mentimos. Nós fazemos com que as pessoas passem a não confiar em nós. Então mostre para ela sempre essa situação, olha, por mais que seja uma situação ruim, dizer a verdade sempre é o melhor caminho, mas lembre-se, conversando, nunca querendo brigar com a criança. E a dica número 5 é, saiba ouvir e entender a criança. A verdade que a criança vai te contar nem sempre vai te agradar, nem sempre é o que você gostaria de ouvir. Mas o importante é você entender, instruí-la, para que ela venha se sentir segura de que, poxa, eu contei a verdade e ela se sentir acolhida ali. Você vai fazer o que como adulto? Você vai mostrar, olha, mas o melhor caminho seria esse. Isso é o melhor para a criança, ela se sente mais segura quando você entende, você não é obrigada a concordar, mas compreender no sentido de você auxiliar a criança para que ela venha mudar a forma dela de agir diante de alguma situação e não mentir. Dica número 6. Cuidado com as punições. Essa é uma dica que eu acho assim, que tem que tomar muito cuidado, porque olha só, se a criança ela entender em algum momento que a verdade dela gera grandes consequências, grandes punições, ela vai pensar o seguinte, eu vou mentir porque pelo menos eu me livro de um castigo, eu me livro até de apanhar porque tem pai que bate, eu me livro de tal situação, de repente ser penalizada daquela forma. Então se a criança ela entender que a verdade não ajuda, ela não vai conseguir falar a verdade, porque ela vai sempre entender que a mentira, por mais que ela saiba que está errado, dói menos do que a punição real que você pode vir a aplicar nela. Entenda uma coisa, eu não estou aqui querendo dizer que você tem que passar a mão na cabeça da criança, fazer um filho mimado, nada disso. Mas é você entender a situação, você como adulto, instruir a criança diante daquela situação, mostrando sempre para ela o caminho, como que ela pode agir diante da situação. É isso que eu quero dizer aqui, não é achar lindinho porque ela mentiu, mas nunca vou brigar com meu filho então porque ele tá mentindo, vou achar lindo. Não, é saber agir com sabedoria. Nem sempre a bronca, a briga é o melhor caminho para a educação, muito pelo contrário. Você tem que entender que você precisa conquistar do seu filho a confiança e não com aquele autoritarismo, querendo impor, mas com respeito. Porque se seu filho crescer com medo de você, não é legal. Então, às vezes o pai acha que o filho ele respeita ele porque não responde isso e aquilo, mas às vezes a criança tem medo. Então, é muito melhor você construir um respeito do que construir um medo. Não sei se você conseguiu entender, mas isso é muito sério e muito importante para ter um bom relacionamento com o seu filho e evitar que ele venha mentir para você até quando for mais velho. Dica número 7. Faça a criança entender seus erros. Mostre para a criança aonde ela errou e qual caminho ela poderia ter tomado e faça ela pensar. Quando você faz esse exercício com a criança, fazer ela pensar, poxa, realmente eu poderia ter feito dessa outra forma, além de ser melhor, você ajuda a criança a amadurecer, porque ela vai começar a pensar nas suas atitudes antes de tomá-las, né? Então, você ajuda a criança até a melhorar aí diante das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas reações. Dica número 8. Oriente a criança diante das situações.
Você pode ajudar seu filho diante dos conflitos, mostrando que o mais importante é buscar uma solução. Olha, se a gente tentar achar uma solução para que isso venha a ser resolvido e você não tenha que mentir, olha, você mentiu por causa disso, mas se você tivesse feito assim, não precisaria mentir, mostrando para ela soluções, para que ela não venha achar que ela pode usar a mentira para fugir de responsabilidades, de não ter que encarar algo lá na frente. Dica número 9. Nunca chame a criança de mentirosa. Olha, eu nem preciso falar aqui, nem precisaria falar aqui o quanto é desagradável você ouvir isso. Ah, sua mentirosa, quem nunca ouviu, um adulto nunca ouviu. E não gosta, né? Ninguém gosta de ser chamado, rotulado de mentiroso. Então a criança também não gosta. Inclusive eu vou deixar aqui um linkzinho, vai aparecer aqui em cima agora, né, onde eu falo sobre isso, né, onde não é bom você rotular a criança, não rotular o seu filho. Depois você vai lá e assiste esse vídeo que tá bem bacana também, para você entender o que eu tô querendo dizer com relação a não chamar o seu filho de mentiroso. Então, olha só, o que você pode usar no caso de que, você tá mentindo? Você pode falar assim, filho, você não se enganou? Você tem certeza? Mas cuidado, a criança tá formando o caráter dela, tá formando o intelecto. Então chamá-la de mentirosa é muito pesado. Então quando você quiser abordar o seu filho e você percebeu que ele não está vindo com a verdade, fala, filho, pensa um pouquinho, você não está enganado? Foi isso mesmo que aconteceu? Eu acho que você de repente está confuso, mas nunca chamando de mentiroso, não acuse, isso não é legal, não é bacana e não vai ajudar. Se você voltar aos outros passos, é aquilo que nós já falamos, você coagindo a criança, você está fazendo com que ela minta ainda mais, você não está ajudando em nada para corrigir essa situação e não aguçar nela ainda mais a vontade de continuar mentindo como uma fuga aí para não ter que encarar as suas broncas. E a dica número 10 é: respeite a intimidade da criança. Olha só, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você vai perguntar algo para o seu filho e naquele momento ele não quer conversar. Então respeitar a intimidade da criança é muito importante. Então não é porque ela não quer te contar naquele momento que ela está mentindo. Então dá o tempo para ela. Aquela hora ela não quer contar, deixa ela no cantinho dela, deixa ela no tempo dela. A hora que ela se sentir confortável, ela vai chegar e você vai falar sobre determinado assunto, aquilo que você perguntou, mas respeite este tempo. Nem sempre a criança também, assim como o adulto, ela quer te responder naquela hora, ela quer falar sobre o assunto naquela hora. Às vezes é algo que aconteceu, que ela ainda está pensando naquele assunto, tentando entender, e você fica ali, mas o que aconteceu? Me fala, blá, blá. Então, respeite o tempo da criança. Depois, com calma, de uma outra forma, você tenta abordar novamente, mas não fique pressionando a criança para que ela te conte algo na hora que você quer. E sabe um detalhe importante também? A criança, por mais que não seja aqueles segredos, né? Ela também guarda consigo os seus segredos. Então, se a criança não quiser te contar alguma coisa e você vê que não tá ali, não vai mudar nada, não é algo grave, deixa a criança, porque ela também tem os segredinhos dela. Por mais que sejam ingênuos, ela também tem aquilo que ela não quer contar. Então, respeitar a intimidade da criança, né? Deixar ela no tempo dela também é muito importante. Você demonstra que você está sendo parceiro, que você está sendo amigo, você está respeitando e gerando também uma confiança aí na relação de vocês. E é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.